Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre como deve ser a nossa postura como cristãos diante dos problemas sociais. Antes da leitura bíblica e da nossa reflexão, do nosso estudo, nós vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, nós queremos nos comportar na sociedade dentro da Tua vontade. Instrui-nos, Senhor, na Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, na Tua palavra, para que possamos, pela suficiência do Espírito Santo, agir praticando o amor e em nome do amor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa reflexão, como eu disse, como deve ser a nossa postura como cristãos diante dos problemas sociais, diante dos problemas na sociedade. Vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Amém? O texto bíblico diz assim para a gente: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o contexto dessa narrativa que nós acabamos de ler se insere num conjunto de tentativas dos líderes religiosos em tentarem surpreender Jesus Cristo em alguma de suas palavras. Fariseus, saduceus e escribas. Isso nós podemos verificar no versículo 15, versículo 23 e o versículo 34 e 35 que nós acabamos de ler. O versículo 15 diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Agora o versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E o versículo 34 e 35. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, ou seja, um escriba. Então nós temos aqui líderes religiosos tentando surpreender o nosso Senhor Jesus Cristo. E os assuntos foram tributo, ressurreição e o grande mandamento. Dentro da leitura que nós fizemos desse texto bíblico aqui, de 34 ao versículo 40, Jesus Cristo respondeu a uma pergunta de um intérprete da lei, que está no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Meus irmãos e minhas irmãs, havia 613 mandamentos, preceitos, que ao longo do tempo os líderes religiosos foram construindo. E aí, um intérprete da lei faz essa pergunta para o nosso Senhor: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde para ele assim, no versículo 37. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E depois o nosso Senhor diz: o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que está escrito no texto de Levítico 19, 18. E é sobre o segundo mandamento que nós vamos refletir hoje. O segundo mandamento. Leia aí comigo de novo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Vai ser sobre este mandamento que nós vamos refletir hoje, como deve ser a nossa postura diante dos problemas sociais. Quero fazer duas perguntas. A primeira é justamente isso: como nós devemos nos comportar na sociedade diante dos problemas? A resposta é praticando o amor ao próximo. A segunda pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte: qual é o nosso referencial? A partir da onde que nós recebemos a nossa instrução? O nosso referencial não é nenhuma concepção política, sociológica ou filosófica. O nosso referencial é a palavra de Deus e é por meio dela que nós somos instruídos para sabermos como deve ser o nosso comportamento na sociedade. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero compartilhar com vocês dois exemplos onde este ensinamento foi colocado em prática. O primeiro foi com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4. Abre a sua Bíblia aí comigo, fazendo um favor. João, capítulo 4. Todos nós conhecemos essa história, né? A mulher de Samaria, a mulher samaritana. Jesus Cristo, ele estava cansado de uma viagem que ele acabara de fazer. Ele tinha ido da Judéia para a Galiléia e ele estava cansado e ele senta perto de uma fonte, de um poço, né? E se aproxima uma mulher samaritana para retirar água. E o nosso Senhor pede água para essa mulher. Essa mulher, ela fica surpresa com a atitude do nosso Senhor. Por quê? A gente já vai ver qual foi o motivo da surpresa, do espanto dessa mulher. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 9. O versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós refletirmos sobre a atitude do nosso Senhor. Jesus Cristo, ele estava aberto para construir pontes, construir encontros, construir relacionamentos. E aí, com o diálogo, anunciar a salvação eterna.
O nosso Senhor, ele quebra barreiras, ele quebra muros, conflitos que socialmente são construídos pela sociedade. E quando Jesus Cristo conversa com essa mulher, ele estava quebrando conflitos da sociedade. Ele estava quebrando barreiras, muros da sociedade, ao dialogar, ao conversar com a mulher samaritana. Nessa história existiu um conflito político, um conflito religioso e um conflito de gênero. Por que um conflito de gênero? Porque era um homem conversando com uma mulher naquele contexto histórico. Por que um conflito político? Porque desde do Antigo Testamento, que narra a divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, havia um conflito político. Samaria ficava no norte e Judá no sul. Então, com a divisão de Israel, se estabeleceu um conflito político. E por que um conflito religioso? Porque os samaritanos deixaram de adorar somente o Senhor. No entanto, Jesus Cristo, ele vence essas barreiras, esses conflitos da sociedade do seu tempo, para anunciar para a mulher samaritana o caminho da salvação eterna, ou seja, ele mesmo. O outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é do apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta, sua epístola a Filemon. Abre aí essa carta do apóstolo Paulo. Nós vamos ler o versículo 9, versículo 10, versículo 15, o versículo 16 e 21 dessa carta, dessa epístola de Paulo a Filemon. Anotaram aí? Podemos ler? Antes de ler, gostaria de dizer que havia um conflito aqui na sociedade dessa época que Paulo estava lidando. O conflito era a existência prática da escravidão. E Paulo escreve, e ele vai lidar com esse conflito. E como que Paulo vai lidar com esse conflito? Em nome do amor. Paulo não promove, não estimula nenhuma rebelião na sociedade, mas ele promove uma conversa a Filemon em nome do amor. E essa carta Paulo vai escrever em favor de Onésimo, um escravo que tinha fugido, tinha ido para Roma, tinha sido preso, e na cadeia ele é evangelizado pelo apóstolo Paulo, que estava preso. E quando Onésimo volta para o seu dono, entre aspas, Paulo vai escrever então essa carta, intercedendo em favor de Onésimo. Os versículos diz assim pra gente, que eu pedi para vocês anotarem aí. Em nome do amor, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes como irmão. E Paulo escreve: eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Pela tradição, a história diz que Onésimo foi sucessor de Timóteo e chegou a ser bispo. Então ele é recebido, de fato, não mais como um escravo, mas como um irmão na fé. Então, diante do problema
social que existia naquele período da história, Paulo vai interceder em nome do amor. E ele vai mudar, ele vai quebrar a barreira que existia por nome do amor, em nome do amor. Essa prática, meus irmãos e minhas irmãs, da escravidão, que é algo totalmente abominável, e infelizmente em quase todo o período da história essa prática esteve presente, né? E até hoje em dia, na nossa era histórica, nós temos algumas situações análogas à escravidão, ou seja, parecidas. E nós precisamos denunciar a violência, a exploração, o preconceito, a maldade, o pecado. Nós precisamos agir na sociedade em nome do amor e por amor, vencendo os conflitos, vencendo as barreiras, cercas que são construídas socialmente. Para isso, nós precisamos construir pontes de relacionamentos para anunciarmos o evangelho da salvação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E nós precisamos, enquanto embaixadores de Cristo, vencer essas barreiras para anunciarmos a mensagem central do Evangelho, vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar a nossa reflexão, o nosso estudo, que é como deve ser a nossa postura na sociedade, né? Como deve ser a nossa postura diante dos conflitos sociais, praticando o amor e em nome do amor, que é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. John Wesley, ele escreveu para um parlamentarista na Inglaterra que lutava contra a escravidão, dizendo assim: não te canses de fazer o bem. Vá em frente, em nome de Deus e na força do seu poder. Que nós possamos fazer o bem na sociedade. Em nome de Deus, na força de Deus e por amor a Deus e ao nosso próximo. Que Deus nos guie por meio do seu Espírito Santo, que a palavra de Deus possa nos iluminar a nossa consciência e que nós possamos agir em nome do amor e por amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço e até a nossa próxima reflexão. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.